Há um tempo atrás a gente jogou aqui um Gêmeas Respondem e muita gente comentou uma hashtag em inglês britânico-americano querendo que a gente fizesse um vídeo exclusivo sobre esse tema. Devido a tantos pedidos, a gente decidiu gravar e hoje a gente vai contar pra vocês as principais diferenças, mas antes de mais nada a gente quer começar esclarecendo que não são duas línguas diferentes, né? O inglês britânico e o inglês americano seriam algo como o português do Brasil e o português de Portugal. Inclusive, acredita-se que tem menos diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico do que entre o português de Portugal e o português do Brasil. Então, e assim, que nem a gente disse, é muito importante lembrar que não são duas línguas. Então, quem fala inglês americano entende quem fala inglês britânico e vice-versa. Do mesmo jeito que nem a gente também disse, a gente consegue entender quem tá lá em Portugal e fala, ou até mesmo diferentes sotaques dentro do Brasil. O que acontece também com o inglês, mesmo dentro do inglês americano ou do britânico, a gente tem variações dependendo da região do país, norte pra sul. Então, pensa nisso, é tudo uma língua só e tem umas mudançazinhas aí. Mas como tem algumas diferenças, a gente vai pontuar as mais gritantes e para facilitar, a gente vai dividir em 3 categorias principais. Então, as diferenças de pronúncia, de gramática e, por último, de vocabulário, para vocês saírem daqui afiados. E nessa brincadeira, eu vou ser a britânica e eu vou ser a americana. Mas antes de mais nada, antes da gente continuar e dar início a essas diferenças, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, clique em curtir e já comenta aqui se você gosta de vídeos como esse que comparam o inglês britânico com o americano. Então, começando com as diferenças de pronúncia, a primeira diferença gritante é no som do R, que no inglês americano é muito mais puxado, né, Bi? Sim, eles pronunciam com muito mais força o R, quando no inglês britânico eles quase que não pronunciam. Eles só realmente pronunciam quando a palavra que vem em seguida começa com uma vogal. Tem um sonzinho de vogal aí, né? Olha só essa frase icônica. Vamos lá, vamos ver o sotaque britânico da Gi. My name is Bond. James Bond, and my car is an Aston Martin. Então, viu só? Ela falou com esse R. É até engraçado escutar você falando assim. Encarando a câmera. Ela falou com esse R muito sutil. Se fosse em inglês, falaria My name is Bond, James Bond, and my car is an Aston Martin. Tipo, falaria muito mais puxado. Esse R com certeza pronunciado. E no inglês britânico a gente não vê essa característica de pronúncia. My name is Bond, James Bond. E vamos mostrar mais exemplos aqui de palavras que a gente quase que não pronuncia o R no inglês britânico e pronuncia no americano. Ó, por exemplo, a primeira palavra, que é uma palavra que muita gente vai falar mais puxadinho pro americano, provavelmente, que é bar. Bar. Um britânico falaria mais bar, a não ser que ele estivesse falando e tivesse seguido de um som ou de uma vogal. Outra palavra também é door, que é porta em inglês, né? Como que falaria? Um britânico falaria mais door. E daqui a pouco você vai perceber que tem uma outra diferençazinha, que a gente vai chegar lá também. Mais uma palavrinha é girl. Tá vendo? Bem fortezinho nesse R pro inglês americano. Girl. Então, um britânico falaria go. Mais uma palavra que também tem essa diferença é park. Um britânico falaria mais park. Gi, uma outra diferença de pronúncia, além dessa do R, é o T também, né? Geralmente os americanos, eles enrolam o T com as outras letrinhas da palavra e os britânicos não. Inclusive, essa enrolação toda é uma das coisas que gera muita dúvida para as pessoas entenderem, às vezes, algumas palavrinhas quando pronunciadas, quando ditas com o sotaque americano. Para ficar mais claro, olha esses exemplos. Por exemplo, um britânico, ele diria city. E um americano, city. Quase com um som de R aí pra quem é brasileiro e escuta, né? Pros nossos ouvidos, Pro nosso né? ouvido parece um R, mas não, é porque ele mistura mesmo tudo. Um outro exemplo é letter. Um britânico, ele falaria esse sonzinho do T muito mais definido. Letter. Que nem também a palavra bonita, né? Pro feminino em inglês. Pretty. De novo, não tem som do T que a gente gostaria de escutar como brasileiros, né? Um gringo já falaria... Um gringo não, que é que americano, inglês e britânico é tudo gringo. Mas assim... um britânico falaria pretty. Eu particularmente acho muito sofisticado e muito charmoso o sofato. Shall we dance? Então essa vai chegar ainda. Esse shall aí vai chegar ainda. Eu já tô me adiantando. Mas vamos continuar com a pronúncia aqui. Bom, mais uma que olha só pra mostrar como realmente os americanos, eles tiram esse som do T, eles não pronunciam com tanta ênfase, misturam com tudo. A cidade Atlanta. Você já deve ter até ouvido naquela música da Camila Cabello, se eu não me engano. Half of my heart is...
You take me back to Atlanta. Ela fala de Atlanta. Enfim, mas eu não sei se fala, mas Whatever. No inglês britânico, essa palavrinha seria Atlanta. Tá vendo? Eu acho que às vezes, é minha opinião, tá, pessoal? Isso aí é muito de cada um pra cada um. Mas a minha opinião, pra quem tem um ouvido pouco apurado, muitas vezes, se o britânico falar devagar, é até mais fácil do que se o americano fala. Mas aí que complica, porque é mais fácil pra escutar o T, mas às vezes pra escutar o R não é fácil, porque o R ele não pronuncia direito. E às vezes outras palavrinhas, então assim, por isso que não dá pra definir qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. É o que você tá mais ouvindo, que os seus ouvidos se adaptam melhor. Outra palavrinha que tem o som diferente, palavrinha não, letrinha que tem o som diferente é a letra O. Então, no inglês americano, esse O tem um sonzinho muito mais aberto, enquanto que no inglês britânico ele é mais fechado e mais parecido, inclusive, com o O que a gente usa aqui no português. Por exemplo, um britânico falaria Harry Potter. E aí, um americano falaria Harry Potter. Inclusive, tem uma palavrinha que eu acho até melhor pra exemplificar isso, que é stop. Esse seria o jeito que um típico americano falaria, com esse O bem aberto, stop. E um britânico falaria mais stop. Né? Percebe? Então é o stop. Esse O mais fechado mesmo pro britânico. Outra palavrinha também, hot, que é quente em inglês, e um americano falaria assim, bem abertinho, hot. E o britânico já falaria mais hot. E também o nome, você tem um amigo ali, o Bob, SpongeBob, Bob Esponja. O britânico já falaria Bob. Então, Bob. Enfim, vocês entenderam. E a última diferença na pronúncia que a gente vai enfatizar aqui, que é bem mais gritante assim, é do som da letra A, né, Bi? No inglês americano a letra A geralmente ela é mais aberta e mais curtinha. E no inglês britânico falam ela mais fechadinha, só que mais longa. Vamos ver mais uns exemplos que também ajudam a fixar e entender melhor. Pois é, eu inclusive adiantei, mas, por exemplo, um britânico falaria shall we dance? E um americano falaria dance. Olha a diferença, né? Dance. Segura, né? Deixa mais fechadinho e segura mais. E um americano fala rapidinho, dance. Outra coisa também é a negativa do can, né? Que é um americano falaria can't. Já um britânico falaria can't. E daí é legal tomar cuidado, porque se você pronunciar com uma entonação bem fechadinha, assim, você pode correr o risco de falar um palavrão em inglês. Então, cuidado com o contexto também. Com o contexto. Fala. Mas a gente costuma falar, isso não encana muito. É que nem a palavrinha praia em inglês, que é beach. Tem gente que tem medo de falar e soar como outra palavrinha que é um palavrão também. Só que, gente, não encana. Se você tá falando no contexto que a sua intenção não tem nada a ver com palavrão, não vão te julgar, ainda mais que o inglês não é a tua língua nativa, tudo bem? Então, não encana com isso. Outra também legal é France, que é França em inglês. Como é que um britânico falaria? France. Aí eu acho até mais chique falar assim, France. Gente, eu acho o inglês britânico muito chique. Pois é, o nosso sotaque britânico não é dos melhores, né? Então a gente tem que fazer um disclosure aí. Sim, assim, o nosso inglês é muito mais com sotaque americano, mas é claro que a gente consegue ir reproduzindo os sons pra ficar mais claro, vocês irem se identificando. Bom, agora a gente vai passar para as diferenças de gramática que existem entre o inglês britânico e o americano, então se prepare. Bom, as diferenças de gramática não são padrão assim, mas você vai notar várias diferençazinhas aí que a gente vai mencionar. Bom, a primeira diferença que a gente vai pontuar na gramática é a conjugação de alguns verbos. Quando a gente está aprendendo inglês, começa a aprender o passado, a gente vê que muitos verbos, quando vão pro passado, né, eles têm aquilo que a gente chama de passado regular. Então a gente só adiciona um ed. Só que isso pode ter uma divergência do inglês americano pro britânico, né, Bi? Pois é, em alguns verbos que são regulares, tem o passado regular lá no inglês americano terminado em ed, não vão ter esse passado nessa estrutura regular no inglês britânico. Por exemplo, no inglês americano a gente tem a palavrinha dream, que é sonhar, e no passado dreamed, com ed normal, né, o passado regular, mas não é assim no britânico. Pois é, no inglês britânico ele não termina com esse ed, né, do passado regular, ele termina com t, e o som é dreamed. Outro exemplo, burn, que é o verbo queimar em inglês, e aí no americano fica no passado burned. E de novo, no inglês britânico, ao invés do ed, vem o t e fica burned. Bom, outra diferença de gramática que a gente também tem é na escrita de algumas palavrinhas que tem no inglês americano OR e no inglês britânico OUR. Todo mundo aqui já deve ter se deparado com a palavrinha color de dois jeitos escritas. Eu falei aqui com sotaque americano, né? Mas você...
No britânico, como é que seria? No britânico seria color. Então, mas assim, ó, é importante não é falar. na pronúncia, né? É, exato, mas assim, é importante falar que aqui no caso, a pronúncia vai mudar por conta da pronúncia do R aí, que varia do inglês britânico pro inglês americano. Mas não tá mudando por conta de ter esse Uzinho a mais, ao invés de ser color sem o Uzinho a mais, ser color com o R, no caso, color. Tanto é que agora a gente tá colocando, inclusive, numa sessão de gramática por isso, porque a escrita vai mudar, mas não é isso que interfere na pronúncia. As pronúncias vão ser diferentes por outras coisas que a gente ensinou lá na parte de pronúncia. Pois é, no caso aqui, o motivo que a pronúncia do R é bem diferente no inglês britânico e no americano. Vamos ver mais exemplos. Vamos lá. Neighbor, que é vizinho em inglês, e no americano com esse sotaque, neighbor. Já um britânico falaria neighbor. E assim, de novo, diferença na pronúncia não tem nada a ver com essa escrita diferente. Tem a ver com o finalzinho aí, que é o som do R diferente. E mais uma palavrinha, honor, que é honra em inglês. De novo, tô falando com sotaque americano, honor, mas a gente escreve aí no inglês americano só com O. E no inglês britânico, tá vendo aqui na tela, vai ter esse o R. E a pronúncia é honor. Bom, vamos continuar, aguenta firme que vai valer a pena, você vai aprender ainda muita coisa legal, interessante. Se você tá assistindo até agora e ainda não clicou pra se inscrever, pra dar um like no vídeo, não deixou seu comentário, não demora mais, antes de continuar, já aproveita e faz tudo isso, tudo bem? Bom, e agora a gente vai pra mais uma diferença na gramática. Pois é, tem mais uma, mais que a gente falou, fica firme e forte aí. E é a diferença do Z, né, do jeito que eles escrevem. Pois é, em algumas palavrinhas que no inglês americano terminam, né, com ZE, os britânicos escrevem com SE, tudo bem? Então, de novo, é uma diferença de gramática, por quê? Porque a diferença na pronúncia não vai estar relacionada a essa mudança na escrita. Então, a primeira diferença, por exemplo, é na palavra apologize, que é você pedir perdão, aí se desculpar em inglês, e aí eu tô falando de novo no americano pra lembrar vocês. Olha, um britânico falaria essa mesma palavra com esse O bem mais fechado, com esse sotaquezinho mais sofisticado, apologize, tudo bem? Olha só. E por fim, a gente vai dar mais um exemplo que é da palavra realize, e dessa vez a gente inverteu os papéis e eu virei americana porque eu falei realize. E, de novo, a diferença é que o americano vai escrever com Z e o britânico vai escrever com S, como você está vendo aqui na tela. E como seria a pronúncia do britânico? Em sotaque, tô tão nervosa pra falar essa palavra. No sotaque britânico, porque a gente inverteu. Tem que incorporar o personagem britânico, né? Ficaria realize. Não, realize, ficaria realize. Até a postura muda, né? Realize. Postura de duquesa, né? Realize. Duquesa de Sussex, enfim. E vamos continuar, né, pra mais diferença de gramática agora relacionada às palavrinhas que terminam em ER ou então em RE. De novo, os britânicos gostam de fazer diferente, ou os americanos, né, vai saber. E muitas palavrinhas que os americanos vão escrever com esse R no final, como por exemplo, meter or center, vão passar a ter esse RE no final, como por exemplo, meter. Então, center. Meter, center. E de novo, a diferença na pronúncia não se dá por conta da diferença na escrita. A diferença na escrita tá ali puramente como uma diferença gramatical. A diferença se dá porque a gente já viu que tem a diferença da pronúncia do T, enfim, do R, outras R. coisinhas, do R. Então, meter é metro, né? E center é centro. Então, meter, center. Theater ou então, né, theater. Ficou chique. Theater. Muito chique. De novo, a gente tem aí no inglês americano terminando em ER e no britânico em R, E, e essa é mais uma diferença gramatical. Outra diferença gramatical, algumas palavrinhas que no inglês americano terminam em SE e que no inglês britânico vão terminar em CE, ou seja, eles trocam o S pelo C. Os britânicos trocam o S dos americanos pelo C. Então, eu sou a escolhida para falar no inglês americano defense. E no inglês britânico seria algo como defense. De novo, o que muda na pronúncia, no sotaque, não tem nada a ver com C com S ou com C, é uma diferença gramatical. A gente tá repetindo isso, mas é que realmente tem que entrar na cabeça pra ninguém ficar confuso, né? Ninguém achar que é por conta dessa diferença de escrita que você tem uma pronúncia diferente. Então, license, que é licença aí com o sotaque americano. E o britânico falaria mais license.
license. Essa eu acho mais parecida, né? Mais parecidinha, mas de novo, não tem nada a ver com a escrita ser terminada em C ou em S aí com o E, tá bom? Vocês já entenderam, a gente vai parar de falar isso então, tá? E legal também pontuar que, como eu disse, essa não é tão diferente. Por quê? Porque no geral a gente acha mais diferente quando a palavra tem R ou tem T, porque são as diferenças. O O também, né? Às O O vezes tem também. Mas aqui R e T são diferenças muito gritantes, né? Sim. Pelo menos pra mim, né? Daí você acha a diferença do R, do T, do A? Comenta aí. E dá o like se não deu ainda. Bom, outra diferença na escrita, nessa parte gramatical, é que algumas palavrinhas no inglês americano que tem OG, no inglês britânico não vão terminar apenas em OG, vão ter OG, U, ao invés de ser um OG, um OG, né? Mas claro que não tem nada a ver com a pronúncia, só tô falando assim pra vocês entenderem a diferença aí na escrita e vai estar aqui na tela também. Exatamente. Gente, A gente tá rindo porque essa a gente veio até pesquisar. Porque agora a gente vai falar de uma regrinha, de uma mudança gramatical que a gente mesmo não se dava conta. A gente, inclusive, tem um inglês muito mais americano, mas nessa a gente escreve que nem os britânicos E vai continuar. Isso é até interessante falar. Você não tem que escolher qual que é o seu. Ah, eu sou só inglês americano, eu sou só inglês britânico. Não, você pode ter maioria das palavras aí para uma pronúncia, para uma escrita mais voltada pro americano, mas algumas outras não. Então eu posso ter um texto inteiro escrito só com palavrinhas do jeitinho americano e uma palavra com britânico. Não tá errado. Bom, essa regrinha é a regrinha de que algumas palavrinhas que terminam em O, G, U, E, esse OG no inglês britânico, os americanos abreviam, eles tiram esse finalzinho e só fica OG. Se você achou isso super confuso, não sabe o que a gente tá falando, esse tal de OG, OGUE, OG, OG, vamos ver com os exemplos. Por exemplo, a palavra dialogue, que é diálogo, né? Um americano, ele escreveria do jeitinho mais curto. Pensa assim, que os americanos, eles gostam das coisas mais rápidas, eles gostam de abreviar tudo, de cortar tudo. Então, ele escreveria só com OG no final. Você tá vendo aqui na tela, então vai ficar tudo mais claro. Já um britânico, ele escreveria exatamente assim, só que ele colocaria o OGUE, como você deve estar vendo aqui também na tela. E a pronúncia, Bi, como que ficaria? Então, eu falo americano, né, querida? Dialogue. Já um britânico falaria dialogue. E, gente, de novo, você com certeza deve olhar e falar assim, não tô acreditando que esse O é G-U-E, tá certo? Tá certo. É isso mesmo. Isso aí é britânico e americano. Pois é, por isso mesmo que você pode ir misturando aí na sua vida. Não tem problema nenhum, ninguém vai te julgar, não vai ter errado, tudo bem. Claro que se você puder ser coerente com tudo, com gramática, com fala, maravilha, mas fique em paz. Eu não vou ser coerente. Eu vou continuar sendo coerente. Outra palavra. Analog. Eu esqueço que eu sou a versão britânica. Como que seria a versão americana? Analog. No britânico esse O é mais fechado, então analog. Outro exemplo, catalog, que é catálogo. E olha esse Tzinho aí com sotaque mais americano. Um britânico falaria catalog. Tá vendo? O O é muito mais fechado, esse sotaquezinho mais fancy. É muito engraçado o jeito que a Giovana dá uma tremidinha. Catalog. Quando ela fala. Eu incorporo. Né? A britânica que é em mim, né? Outra coisinha que é interessante pontuar a respeito da gramática é que no inglês britânico, muitas vezes, eles dobram o L de algumas palavras quando colocam o ING. Então, por exemplo, travel, que é viajar, se você vai colocar viajando, né, você falaria traveling. E um americano, ele falaria isso com um L só. Já o britânico, como travel termina com L, ele iria dobrar o L e então colocar ING. Outro exemplo é modeling, que é ficar aí modelando, né? De novo, tem esse NG e um americano escreveria com L só. Mas o britânico escreveria com 2 L's, ele falaria mais modeling. Bom, agora pra finalizar essa sessão de gramática, a gente vai falar palavras aleatórias que se escrevem diferente no inglês americano e no britânico, mas não tem uma explicação clara do porquê. Elas são simplesmente assim. Simplesmente assim, é porque tem que entender, tem que aprender e paciência. Airplane, Gray, Mom, Mustache, Pajama, Specialty.
Bom, antes da gente passar para a próxima sessão, só uma coisinha também de gramática. É bem comum que ao invés de usar o will, que os americanos usem, os britânicos usem o quê, Gi? Usem o shall, que é bem romântico, assim, né? Eu digo romântico porque eu já falei 3 vezes essa frase nesse vídeo, mas um britânico poderia chegar em você e falar shall we dance? Mas, por exemplo, se eu Mas falar... então, nesse exemplo, eu falei brincando, né? Porque eu coloquei com esse sotaque britânico, mas na verdade, nesse exemplo em especial, ele colocou shall we dance porque ele tá te convidando a fazer uma pergunta pra você ir dançar. Daí, no caso, esse let's, que muita gente falaria let's dance, a gente usa pra afirmativa, pra pergunta ficar corretinho e os britânicos falariam shall we dance? Mas enfim, volta, esse foi só um PS. Sim, eles costumam usar bastante shall. Por exemplo, se você fosse falar em inglês americano, I will be late this evening. Então eu vou estar atrasada, vou ficar atrasada, estar atrasada. Vou me atrasar essa tarde. I will be late. Um britânico não falaria I will. Muito provavelmente ele falaria I shall be late. I shall be late. É por isso que eu falei que eles têm essa pegada muito mais formal. Não é formal, mas eu acho um pouquinho formal, sim. É fancy, sabe? Tipo, elegante e tal. Por fim, a terceira diferença, que é na parte de vocabulário, a gente vai falar agora pra você terminar e receber o seu certificado de expert em inglês americano e britânico. Então, o que é a diferença de vocabulário? Gente, simplesmente é o jeito que a gente chama uma mesma coisa diferente no inglês britânico e no inglês americano. É claro que se você usar o jeito britânico nos Estados Unidos ou o jeito americano no Reino Unido, eles vão te entender, não vai ser um problema, a gente vive num mundo globalizado, mas simplesmente chamam diferente. Por exemplo, elevador. Como que é elevador no inglês americano? Elevator. Elevator. No inglês britânico eles chamariam de lift. Lift. Tudo bem? Só pra você ter uma amostra do que é isso. Mas pra ficar fácil, vamos dividir em categorias e falando pra ficar mais dinâmico. Primeira categoria, home and building. Eu vou falar todas as versões no inglês americano e a Gi no inglês britânico. E aqui embaixo já vai ter a legendinha do que significa pra você em português. Sidewalk, Pavement. baggage, Luggage. cell phone, Mobile. flashlight, Torch. Agora, vocabulário relacionado a education. grade, Mark. vacation, Holiday. eraser, Rubber. schedule. Timetable. Agora, vocabulário relacionado a comida. Cookie, Biscuit. French fries, Chips. silverware, Cutlery. corn, Maize. Agora, vocabulário muito importante relacionado a roupas. diaper, Nappy. sneakers, Trainers. pants. Trousers. Agora, vocabulário relacionado ao mundo do transporte. Parking lot, Car park. truck, Lorry. gas, Petrol. subway, Underground. E agora, pra finalizar, algumas palavras aleatórias que são diferentes no inglês britânico e no inglês americano. E a gente vai finalizar assim, então se você ainda não curtiu, já curte. Se você não se inscreveu, já se inscreve. E a gente espera você no próximo vídeo. Vamos terminar então? E uma salva de palmas pra você que aguentou até o final e que, de novo, tá aí craque nas diferenças entre o inglês americano e o britânico. Bora lá. Soccer, Football. line, Cue. movie. Fume. A gente espera que você tenha gostado muito desse vídeo e a gente se vê no próximo. See you! Bye, bye!